O Leandro falava para a gente da família como projeto de Deus. Nenhum de nós pode ter dúvida disso. Nenhum de nós. Nenhum de nós pode duvidar que foi desejo de Deus desde sempre. A família é projeto de Deus, é parte do plano de Deus. Deus quis assim. O problema é que nós vivemos num mundo que não quer mais Deus. A gente vive num mundo que quer Deus do seu jeito. Não quer Deus sendo Deus. Quer Deus do meu jeito, um Deus fast food. Um Deus à la carte. E meu amigo, quando a gente começa a ter essa ideia de um Deus, né? Não, eu rezo do meu jeito, eu rezo na minha casa, a religião sou eu que faço. Cuidado. A religião supõe a comunidade, a vida de fé, com os irmãos que testemunham a mesma fé. A vida em comunidade é reflexo da vida dessa comunidade que é a família. Deus quis assim. A gente vê isso na narrativa do Gênesis. Tudo bem que a narrativa do Gênesis tem todo o sentido pedagógico. Há um desejo do autor sagrado em comunicar aquilo aos primeiros que aceitaram a fé no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas ali fica explícito, fica claro que Deus tinha uma intenção. A intenção de Deus era formar um povo a partir de uma família. Por isso ele criou homem e mulher. Por isso ele criou o ser humano. Ambos deixariam seu pai e sua mãe para se tornar uma só carne. Isso a gente não pode ter nem um pouco de dúvida. A gente tem que ter isso gravado no coração. Quando a gente faz a leitura do livro do Gênesis, os primeiros capítulos, nós temos ali, nos 5 livros da Sagrada Escritura, os primeiros 5, né, o Pentateuco, a gente tem algumas tradições literárias ali. Nesses 2 primeiros capítulos do Gênesis, você tem a tradução sacerdotal e a tradução patriarcal, ou javista, melhor dizendo. Elas abordam a criação de maneiras um pouquinho distintas, mas mostrando que é desejo de Deus dessa maneira. No primeiro capítulo do Gênesis, a gente não precisa pegar, só para a gente ter isso em mente. A tradição sacerdotal apresenta-nos na criação um gênero humano. 2 sexos distintos. Um gênero humano, 2 sexos. Mas o autor sagrado ele faz questão de dar ênfase ao humano, ou antropos, aquilo que é do homem. E ali, a intenção do autor sagrado é mostrar uma igualdade de criatura, mas ao mesmo tempo uma diferença funcional. Ao estabelecer homem e mulher, a intenção do autor é mostrar que existe uma igualdade ontológica enquanto ser criado por Deus, mas uma distinção também querida por Deus. Porque na natureza é assim. Na natureza, para os animais, nós chamamos de macho e fêmea. Mas para a natureza humana, nós chamamos de homem e mulher. O sentido do homem é a mulher. O sentido da mulher é o homem. Eles se completam. Se a gente não compreender essa primeira, essa igualdade, a gente degenera a segunda. Veja, o que acontece com o mundo moderno e com essas ideologias bestas aí do mundo. Como elas não levam em conta a primeira, a criação como um feito divino, não leva em conta a criação, não leva em conta que nós somos criados por Deus. Como você não tem essa referência, você degenera o sexo, degenera o homem e a mulher. Porque na Bíblia fala que homem e mulher ele os criou. Não fala de gêneros diferentes ele os criou, mas fala homem e mulher. Isso não é um acidente. Isso não é um acidente no sentido, Deus não erra. Em Deus não há erro, porque se tivesse erro, ele não seria Deus. Deus quis assim.
essa diferença. Já no Gênesis 2, que narra também a mesma coisa, continuação da narrativa da criação, é a tradição javista, e portanto, o que está por trás dela é todo o contexto patriarcal, porque aí você já está falando no contexto da organização patriarcal de Israel, para o povo de Deus, né? Então lá, por uma questão cultural, pega-se a primeira visão, né? A visão da criação, e faz com que a visão da criação da mulher seja secundária, só por uma questão cultural. Mas a intenção do autor sagrado não é colocar o papel secundário da mulher, mas é colocar o papel de auxiliar e complemento. Meus queridos, tem um título de Nossa Senhora que eu gosto para arrebentar, e é o título da minha devoção. E, aliás, são muitos os títulos de Nossa Senhora que acabam sendo meio que muito parecidos com aquilo que a gente chamaria o próprio Espírito Santo. Nossa Senhora Auxiliadora. Nós falamos que ela é auxílio dos cristãos. Ao falar isso, nós estamos diminuindo ela? Nós estamos falando que ela é o suporte, o esteio, o lugar certo, seguro, o lugar para onde sempre se pode voltar, porque ela é mãe, mãe do povo, mãe da igreja, mãe de todos nós, como canta uma música minha. Ela é auxílio e ela é complemento. Não se chega a amar Jesus sem amar Nossa Senhora. Até Lutero fala isso, enquanto ele ainda tinha noção. Depois ele chutou o pé do balde. Veja, a má interpretação disso gera as deficiências. Desejar que os gêneros humanos, o gênero humano, no seu sexo masculino e feminino, tenham igualdade, isso é legítimo e é justo. A igreja mesmo prega isso. Mas aí tem umas bestas que falam, não, a igreja não prega porque ela priva a mulher da ordenação sacerdotal. Tá bom. Vamos pedir para alguém inventar uma máquina do tempo e voltar lá no dia da instituição da Eucaristia? Para nós ver se lá, sentado em volta de Jesus, se tinha alguma mulher sentada lá. Não tinha. Estavam os seus discípulos. Estavam aqueles que iriam beber o cálice com ele. Mas não é porque ele estava excluindo a mulher, porque era desejo de Deus instituir o ministério naqueles que iriam ter a responsabilidade de ser como pais. Porque os apóstolos são os primeiros pais da nossa fé católica. Então, quem não entende, quem não conhece essas coisas, fala esse monte de asneira que vocês estão careca de escutar aí. Um bando de asneira. Deus fez homem e fez mulher. E a igreja prega, ensina que nós temos aí uma complementaridade. Por isso, nós vemos a expressão, não é bom que o homem esteja só. De certa maneira, é uma brincadeira, mas, né? Só para distrair, só para descontrair. Deus não fez o homem primeiro porque ele queria fazer o rascunho, como a gente brinca às vezes. Não, não é por isso. Deus fez o homem porque ele deu a responsabilidade do homem de conduzir todas as coisas, de ser a cabeça de todas as coisas do mundo criado por ele. Quando Deus faz o homem, molda o homem, Deus sabe que é necessário que aquele homem deseje um complemento. Não é Deus que fala, eu preciso dar ao homem uma companheira. Ele vê que o homem precisa de uma companheira, precisa de um complemento. A masculinidade precisa da feminilidade. Com isso eu não estou falando que os meninos têm que ser metrosexual. Tem um negócio aí que fala metro. Aqueles caras que pintam o cabelo, pinta a unha, vai no salão. Tem esses caras, David Beckham, que jogador era metrosexual. Sei lá o que significa. Não é isso, não é nesse sentido.
Veja, o primeiro grande amor da vida de um filho, quem é? De um filho homem, quem que é? Sua mãe. O primeiro grande amor da vida de uma filha, quem é? Seu pai. Mesmo que depois a relação, né, passe aí pelos perrengues da vida, mas é fato, o menino e ele cresce se identificando com o pai. Olha que coisa interessante, ele precisa do pai. A menina precisa da feminilidade da mãe, mas é da natureza pensada, desejada por Deus, o complemento. O menino, é bonito isso, né? O primeiro amor da vida de um filho é a sua mãe, porque ele está ligado até as entranhas com ela. Marcão, mas aí como é que você explica então a menina ter essa ligação com o pai? Porque também esse é o desejo de Deus, que a menina tenha no pai a sua referência, porque um dia ela vai querer essa referência positiva, se ela a tiver, para a sua vida enquanto mulher. Para que a continuidade dos seus se perpetue assim, tendo essa referência. Isso é muito bonito, e a gente não pode, de jeito nenhum, deixar isso passar. O Leandro falava das características, eu não vou mergulhar nesse campo, mas eu quero que a gente pense muito sobre isso. Existe uma igualdade, e a diferença que existe entre os dois, ela é voltada para a comunhão. Homem e mulher Ele os criou, homem e mulher Ele os fez para se complementar. Aí, o discurso ateu, o discurso relativista e humanista é quem desenvolve a cultura da contradição, como o Leandro falava, que é capeta do Karl Marx, né? Que é demônio. Qual que é o teu apostolado, Marcão? Nossa, meu apostolado, além de batismo no Espírito Santo, é fazer as pessoas enxergarem que o cara é o demônio. Quem foi meu aluno sabe disso, não é verdade? Eu amo Karl Marx, né? Apaixonado por ele. Portanto, esses caras criaram essa ideia de confronto, a ideia da guerra dos sexos. Os que têm a minha idade aí para cima lembram da novela, não lembra daquela novela, Guerra dos Sexos? Que tinha o Paulo Outram e a Fernanda Montenegro, numa das cenas mais célebres, jogando bolo na cara um do outro, comida. Vocês lembram dessa cena? Procura lá as crianças aí, os mais novos, né? Procurei. Ô, gente, vou falar para você, é um terror. E aí, tudo começa inocentemente, mas vai crescendo. Ao invés de ver a capacidade do outro na criação, nas diferenças, se vê apenas o desejo de diminuir um para elevar o outro, por causa do discurso dialético, da contradição, da luta de classes proposta pelo Karl Marx e por todos os ideólogos que vieram depois dele. Fizeram o que depois disso? Reduziram os atributos femininos e começaram até a achar que ser feminino demais é um problema. O que é isso, gente? Por excelência, o belo é feminino. É belo aos olhos o feminino. Não é? Aí, aquele sovaco cabeludo, aquelas caras tudo esquisita, pelo amor de Deus, gente. Vamos, para com isso, né? Não dá. Eu não consigo entender. Tenho que amar, tenho que acolher, porque afinal de contas eu sou cristão, tenho que rezar se pedirem que eu reze, né? Mas é uma tristeza, é uma judiação. A modernidade, o que ela fez? Ao invés de pegar o discurso da complementariedade, ela exaltou o poder feminino, o empoderamento. E ao mesmo tempo que fez isso, criou uma aversão ao masculino. E aí, meus queridos, isso é estratégia do capeta mesmo. Não é? Porque ao criar uma aversão ao masculino, você não percebeu que você está criando, de certa maneira, um distanciamento também em relação a Deus. Eu não posso falar que Deus tem um sexo.
Na carne ele veio no sexo masculino. Mas como é que o filho dele apresenta? Ele apresenta ele para nós como pai. Ao criar uma versão ao masculino, ao criar uma diminuição do feminino, cria-se um desprezo em tudo que está a identidade masculina. Por isso que a gente tem tanta gente, tantos meninos com dificuldade de se reconhecer como homens. Não é culpa dos outros, não, só. Mas culpa também da mentalidade, a mentalidade obscurecida, que tomou conta de tudo ao nosso redor. Nós vivemos uma crise do ser homem. Recentemente, lançaram o filme Top Gun Maverick. E eu sou fã do Top Gun. Sou fã do Tom Cruise. Caboclo bonito. Né? O cara tem 60 anos daquele jeito. Pelo amor de Deus. Mas eu falei, eu vou assistir esse filme só porque umas bestas falaram que ele era masculino demais. Vocês sabiam disso? Que uma das críticas que o filme recebeu, o filme foi sucesso de bilheteria, mas ele recebeu muitas críticas de quem? Dos feministas. Porque não é só é dos feministas, porque tem de tudo, um pouco. Entendeu? E o filme não tem nada de masculino demais, o filme mostra aquilo que é próprio, atributo do homem, gente. O homem, Deus fez o homem para ser competitivo, aguerrido, estoico. Né? O estoicismo, a ideia de procurar sempre o melhor, o bem. Eu assisti o filme e falei, não tem nada, tanto é que eu salvei lá nos meus favoritos. Toda vez que dá vontade eu assisto de novo. Pelo amor de Deus. Não, eu falo, que bom, graças a Deus. Não, aí eu fico comparando o filme antigo, né, com o novo. Fala, como que o mundo mudou? Certas brincadeiras que eles faziam lá naquele primeiro, não puderam fazer no segundo. Didi, Dedé, Mussum e Zacarias não seriam os trapalhões, não, gente. Eles não podiam brincar com as coisas que eles brincam. É o mundo. O mundo. Então, se você tira a figura masculina de cena, e sobretudo de onde? Da família. Leandro falava para a gente que a Revolução Industrial, ou as revoluções industriais, elas obrigaram o homem a sair ainda mais de cena para prover a casa. Tudo bem, mas é uma necessidade. O problema é toda a arquitetura para desconfigurar o masculino, para desconfigurar aquilo que foi pensado por Deus. Deus pensou desse jeito. Deus pensou assim. Deus deu atributos como camaradagem, lealdade, coragem, sabe? Que hoje em dia parece que você não pode mais enaltecer. Porque aí fala que você está sendo machista. Mas como nós somos católicos, na comunidade javenice, o Leandro não falou, mas eu vou falar para vocês aqui. Nós temos um projeto aí, esse ano. Resgatar a figura do homem dentro da família e dentro da comunidade, e dentro da sociedade. Voltar a ensinar o homem a ser homem. Porque como diria o Falcão, porque homem é homem, menino é menino, cachorro é cachorro e macaco é macaco. O que isso tem a ver? Nada. Mas não é verdade? E aí, rezando sobre isso, quando a gente conversou sobre o que falar diante desse projeto de resgatar o homem, eu fui pesquisar, fui rezar e fui meditar também a palavra de Deus. E esse texto aqui, que eu partilhei com vocês no comecinho, eu fiquei muito preocupado com ele mesmo, porque nós estamos vivendo tempos muito sombrios dentro da casa da gente, dentro da nossa família, porque os homens estão perdendo o sentido de ser homem de família. Há algum tempo atrás, a gente tinha uma crise de identidade das mulheres que não queriam se casar. Não queriam.
Mas agora está começando também a outra crise dos homens que não querem ter a responsabilidade de ver uma família. Porque querem curtir um pouco mais a vida, querem curtir a liberdade, querem curtir enquanto podem. Porque, tá vendo? Porque não entendem o projeto da família como um projeto salvífico para a humanidade. Um autor que eu estava lendo esses dias atrás, sobre vários personagens homens da Sagrada Escritura, quando ele falava de Jacó, ele chamava Jacó de o pai. E muito interessante ele falar que não é só a família que precisa do homem de novo, não. É a sociedade humana que precisa do homem. Ela também precisa do homem. Ela também precisa reconhecer que ela está fadada ao extermínio, à extinção, em todos os sentidos, se o homem não cooperar dentro do seu papel. Porque o homem, ele tem um papel definido por Deus, e esse papel é triplamente qualificado. 3P. O homem, no projeto de Deus, existe para procriar, prover e proteger. Se você não está disposto a nenhum desses 3, é preciso rever a sua vocação. Porque também o homem que assume a vida religiosa e sacerdotal, ele também é obrigado a gerar filhos para a fé. Ele é obrigado, pela sua vocação, a prover as necessidades da fé. E ele é obrigado a proteger os seus filhos da fé. Esses 3P. Procriar, prover e proteger. É um papel bem definido, por isso que eu brinquei, triplamente qualificado, que passa pelo amor à sua esposa, como nos ensina a carta aos Efésios, no capítulo 5, né? Amar a sua esposa. E, consequentemente, não só amá-la, mas como também guardá-la, no sentido de protegê-la. Não só amá-la, não que ela seja uma mala, gente, não é isso. E se ela for, a gente tem que ajudar ela a não ser mala. Então, não só amá-la e guardá-la, mas também ser o provedor, aquele que provê. Nossa, que coisa machista! Quer dizer que agora só o homem vai prover a casa? Não, gente, a gente sabe que o mundo que a gente vive é outro mundo. Mas agora o que eu vou falar vai ser machista, vai parecer machista. Para você que não tem fé, mas para quem está aqui, não. Se a mulher é cooperadora do homem, também na provisão familiar, mas de alguma maneira, ser coprovedora atrapalha o seu papel de esposa e mãe, é preferível então que os dois revejam essa associação. Não o matrimônio, que isso não tem conversa. Para nós é e ponto. Mas de comum acordo entendam juntos que se alguém na família está sendo lesado, é preferível então que de alguma maneira algo seja menos perdido, vamos falar assim. Né? A mulher, se ela não está conseguindo ser nem mãe, nem esposa, ela precisa rever se aquilo é projeto de verdade dela. Trabalhar. Por isso, mas isso é uma coisa que homem e mulher juntos. O problema que a gente tem, né, é que muitas vezes quem acaba decidindo tudo na casa é o homem, que é chamado por Deus a ser a cabeça da casa. Cabeça não no sentido do autoritário, intransigente, né? Não é esse o sentido. Os dois, porque toda cabeça tem um pescoço. Não estou querendo chamar as mulheres de carne de pescoço, pelo amor de Deus. Embora tenha soado assim, né? Mas é verdade.
Portanto, antes mesmo de Deus fazer a mulher, que coisa bonita, né? Lá no Gênesis a gente vê isso, no capítulo 2. Deus fala que o homem, ao estabelecer ele no Éden, portanto na criação também, Deus está falando para ele que ele tem duas funções distintas, de lavrar e guardar o jardim, ou seja, de fazer com que ele dê frutos, mas também ao mesmo tempo defender, proteger o seu recurso, porque um dia vai sustentá-lo e a sua família. Procriar, prover e proteger. Lá em casa, a gente não faz assim, ó, eu decido, porque senão, no dia seguinte, eu vou chegar roxo em algum lugar. Só porque você não pode rir. É por isso que eu estou fazendo, para você não rir, se mantenha incolume, amor, fica aí, só de boa. É porque ela fez uma cirurgia na boca, tadinha, então ela não está podendo rir. Mas lá a gente decide as coisas assim, a gente pondera juntos. Mas eu sou uma pessoa muito suscetível, né, amor, a conversar, né? Eu sou muito suscetível. Mas se eu achar que não é viável, eu vou falar não. Mas não é porque eu desconsidero. Não, mas é porque a Edneia reconhece qual é o meu papel e qual é o papel dela. Eu não sou mais que ela, nem ela é mais do que eu. Mas a gente respeita a ordem dada por Deus, em que um complementa o outro. Quando ela corrige os meninos, ela conta para mim se eu não tiver. Ela vem e conta para mim o que ela falou e o que ela fez. Se ela diminui algum tipo de regra, alguma coisa que eu estabeleci para eles, ela não faz assim, de capricho, tira, não. Mas se ela julgar necessário em algum momento, ela faz e conta para mim, olha, amor, eu liberei o João Paulo para ir em tal lugar, mesmo a gente tendo conversado com ele sobre uma pisadinha na bola que ele deu. Mas eu não fiz isso só por causa dele, não, em vista dos amigos dele, porque a gente, veja só, quando a gente sabe os filhos que a gente sabe que o papel de ser sal da terra e luz do mundo não é só nosso, é dos nossos filhos também. Meus filhos não são bons. Eles são filhos de Deus. O Leandro pregou agora há pouco. E por causa dessa consciência que eles têm, as pessoas gostam que eles estejam lá. Então, quando é necessário edificar alguém, se for preciso passar por cima de uma ordem, não tem problema algum. Lá em casa a gente não tem esse melindre, não. Esses 3 verbos fizeram eu pensar necessariamente em 5 coisas. O homem é a cabeça da casa, é a primeira. Ele é a cabeça não porque ele é o bonitão, o fortão, não, mas porque esse é o desejo de Deus. É assim que as coisas foram feitas. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 3, diz assim, quero que saibais, ó Paulo dando um destaque aqui, quero que saibais ser Cristo cabeça de todo gênero humano, homem. E o homem, a cabeça da sua mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Reparem que o apóstolo nos apresenta a complementariedade. Cristo, cabeça do homem, porque Cristo é o novo homem, o modelo de homem, o modelo perfeito. Ele, como modelo, nossa gente, sensacional, né? Eu, falando isso aqui, me lembrei da palavra de Pilatos, et homo, eis o homem. Se você quer um modelo perfeito, olha para ele, eis o homem. E esse homem que tem um modelo perfeito é a cabeça para a sua mulher. A mulher tem o papel de ser a cabeça da casa, para os filhos. A primeira cabeça que os filhos reconhecem é a da mãe. Portanto, o ser cabeça da casa não é autoritarismo, mas é ter a consciência de que quem preside a igreja doméstica é o homem. Ele preside a igreja doméstica, ele conduz a igreja doméstica, ele lidera a igreja doméstica, ele educa a igreja doméstica, ele orienta a igreja doméstica.
Mas ele não faz isso sozinho. Ele tem uma auxiliar que coopera, que co-realiza com ele, que preside com ele, que conduz com ele, que lidera com ele, que educa e orienta com ele. Vocês acham que a Ana Paula não dá os pitacos na vida do Henrique? O Henrique até baixou a cabeça. Vocês acham que não? Alessandra, vocês acham que ela não dá pitaco na vida do Everton? Muito, 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 muito. E assim sucessivamente, é normal, faz parte, é isso mesmo. A negligência que muitos homens têm aqui, de empurrar para suas mulheres certos deveres, fazem a família ficar desconexa, fazem a família perder um pouco o equilíbrio. E depois eles reclamam que estão usurpando dele a autoridade. Está me tirando a autoridade. Mas não faz nada para ser a autoridade moral e espiritual dentro da sua casa. Por quê? Porque muitos dos homens da minha geração, ou um pouco mais novos, não tiveram uma referência saudável de masculinidade. Porque antes dessa referência metrosexual, Mimela e Nutella que a gente tem, tinha uma outra que era o extremo. E no Brasil, perigosamente, a televisão moldou o homem como o bom cafajeste. Olha, bom cafajeste. As novelas, elas entraram na cultura das nossas casas e semearam a ideia do homem machão, fogoso, que dá trabalho para todas as mulheres e que por isso mesmo não tem nenhuma fixa. Nós somos muito prejudicados por essa mentalidade. Vive no boteco. A gente foi muito prejudicado por essa visão, muito, muito mesmo. E aí, se porventura a gente não tinha uma referência equilibrada dentro de casa, desanda. Ele é a cabeça com a mulher, seja na educação dos filhos, seja na gestão da casa. O homem educa com a mulher. A mulher, ela fica mais presente na vida dos filhos, é óbvio. É óbvio. Ela amamenta. É ela quem ajuda os primeiros passos. É ela quem, de certa maneira, ensina o lado afetivo da vida que os homens não são preparados para ensinar. Sobretudo os mais velhos. Eu não posso cobrar do meu pai falecido e dele quando ele estava vivo a falta de afeto. Eu não posso cobrar, porque foi assim que ele foi criado. O pai dele saiu de casa, abandonou minha avó com seis João, meu pai. Não é que eu não lembro, peraí. Meu tio, meu pai, tia Nair, tia Negra, 5 filhos. 5 filhos e um que ela adotou também, então 6, isso mesmo. Ele abandonou ela e foi, sei lá para onde. Claro que eu não acredito em tragédia anunciada, mas não era de se esperar que meu pai fizesse a mesma coisa que a minha mãe. Mas tem uma coisa que eu posso garantir para vocês, que os meus filhos não vão ver, é eu repetir aquilo que meu pai e meu avô fizeram. Porque eles não tiveram o que Deus me deu, que foi a experiência da sua presença. Isso me faz um homem diferente. Eu me lembro, há muito tempo atrás, conversando com o Nelsinho lá na Canção Nova, num encontro lá, ele falava para mim assim: todas as enconhas que chegaram em mim, pararam em mim, porque eu sou um homem novo por causa do batismo no Espírito Santo. Então, seja na educação dos filhos, ou na gestão dos recursos, homem é a cabeça da casa, mas a mulher o auxilia. Tem famílias que os homens trabalham em horários que não lhes são possíveis pagar conta, ir em banco, e a mulher acaba fazendo isso. A mulher, coitada, ela não tem mais dupla, tripla jornada, porque ela tem os filhos e a casa, ela tem o trabalho, às vezes ela tem a faculdade, frutos desse tempo.
Mas os maridos não podem negligenciar essa primeira grande chamada que Deus lhe faz, de ser a cabeça da casa. Tem algum homem perto de você aí? Fala para ele assim: você vai ser a cabeça um dia. Ou você já é, né? Se ele for casado, ele tem que ser a cabeça. Pelo amor de Deus. Mas ele é a cabeça. Ele é a cabeça também porque ele exerce o governo espiritual da casa. Veja, tinha uma música do Erasmo Carlos que falava assim: dizem que a mulher é sexo frágil, mas que mentira absurda. E é verdade. A mulher aguenta muito mais tranco que os homens. Homem é mimela. Homem é diferente. Mas tem uma coisa que, nas famílias que já fizeram a experiência de Deus, isso deve ficar muito claro. A mulher, ela tem emoções mais instáveis. Não é? É verdade, gente, pelo amor de Deus. Não quero estereotipar, mas as mulheres, as emoções delas são mais afloradas, os homens não. Os homens não. Então, às vezes, a gente tenta respirar, quando é possível, né? Quando é possível. Mas, às vezes, as coisas em casa, quando eu digo em casa, não estou falando só na minha, nas nossas casas, às vezes acontece está tudo à flor da pele. Não é verdade? Já experimentaram isso em algum momento lá na casa de vocês? As coisas estão à flor da pele. O homem, nessa hora, ele não tem que colocar mais fogo, mais lenha na fogueira. É a hora em que ele começa a ver quais brasas já podem serem tiradas dali para ir acalmando. Porque a mulher, ela demora a pegar fogo também nesse sentido. Mas quando ela pega, é muito passional. Então a gente tem que ir com calma. Então, o que a mulher espera? Eu acredito que vocês, se eu estiver enganado, vocês podem me corrigir. Mas eu acredito que as mulheres querem alguém que seja um porto seguro para elas em casa. Olha só. Tum, 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 tum. A mulher, ela quer que o homem fale para ela às vezes assim: para, respira e deixa aí, depois resolve. O homem, ele tem que ter essa autoridade espiritual em casa para tudo. Porque quando as coisas resolvem sair do controle, elas saem todas uma vez só. Carro que estraga, conta que você não paga, filho que faz uma cagada, visita de sogra, aquelas coisas tudo, né? O homem deve dar o suporte espiritual. O homem, como eu falava para vocês, ele tem que amar a sua esposa. Ele é a cabeça, ele tem que amar a sua esposa. E como é que ele tem que amar a sua esposa? Como Cristo amou a igreja. Por causa da deficiência do amor, porque existe uma grande deficiência no amor pregado pelo mundo. Existe uma irrealidade sobre o amor. O amor, ele não é instantâneo. Eu amo a Edneia muito mais hoje do que quando nós decidimos nos casar. Muito mais. E hoje eu vejo muito mais os defeitos dela. E ela vê muito mais os meus defeitos. Embora os meus defeitos não sejam tantos. Tudo bem até aqui? Mas o amor não é instantâneo, o amor é fruto de uma vontade. Eu esqueci o nome do sujeito que falou isso aqui,
é um pastor protestante, ele disse assim, ó, o amor cristão não é vítima das nossas emoções, mas ele é servo da nossa vontade. Quando ela vê os meus defeitos, ela tem que renovar o amor dela por mim. Isso é ser uma só carne. Quando eu vejo os defeitos dela, eu devo renovar, porque quando eu no altar, na frente da comunidade de fé, dos meus irmãos de comunidade, quando eu decidi assumi-la como esposa, eu assumi todo o ser dela, toda a natureza dela, com as qualidades e os defeitos, com as virtudes e com os vícios, tudo. Para que eu seja a pessoa que conjuga a vida de santidade com ela. A gente tenta conjugar juntos a vida de santidade. Eu não posso ser mais santo que a Edneia, nem a Edneia é mais santa do que eu. Porque nós somos uma só carne. Eu gostaria muito de um dia ser como os pais de Santa Teresinha. Gostaria muito. Gostaria muito que as pessoas falassem assim, por causa do testemunho de fé do Marcão e da Edneia, a gente aceitou a Cristo. Eu gostaria muito. Eu faria, graças a Deus eu posso ver isso nos meus filhos agora, no João Paulo, caminhando aí, né? Muita água passa debaixo da ponte ainda, mas a gente fez o nosso papel. O homem tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Amá-la significa respeitá-la, doar-se por ela, renunciar em prol dela e amar mesmo que ela não tenha a capacidade de devolver o amor. Porque Cristo amou a igreja sem que a igreja pudesse retribuir o amor a Cristo. Cristo, quando amou sua igreja, dando sua vida por ela, ele sabia que a sua igreja iria inclinar a vida para procurar amá-lo. Mas nós somos igreja. E nós sabemos que nós não amamos a Cristo como nos convém, como nos é devido. A gente ama a Cristo quando e como convém. Amar a esposa. E aqui um assunto bem, não vou entrar em detalhes, mas se ele ama a sua esposa, ele tem que ser amante dela. Porque o corpo da sua esposa pertence ao marido. O corpo do marido pertence à sua esposa. E aqui não tem nada de conversa machista, patriarcal da Sagrada Escritura. Porque é assim, foi esse o desejo de Deus, para ser uma só carne, os dois devem abrir mão um do outro para o outro. Portanto, o marido deve ser amante de sua esposa, ele deve dar a ela toda a sua potencialidade, toda a sua intimidade, a dedicação, o carinho, a valorização e o cuidado que ele dá no cotidiano, também ele tem que dar no altar do casal, que é a cama. O leito conjugal. Por isso, a não ser que existam impedimentos, questões físicas, de saúde, psicológicas, mas em sã consciência, é bom para o marido e é bom para a esposa que eles vivam a identidade sexual dos dois, que ambos se deem, que ambos sintam a alegria de se abraçarem, de se beijarem, de terem um ato sexual. Porque vai chegar um dia que não vai ter mais condições disso. Ai, minha Nossa Senhora. Demora esse dia, Jesus. Sai de mim. Pelo amor de Deus. Você está louco. Vai chegar o dia, fazer o quê, né? Fazer o quê? Ai, minha Nossa Senhora. Não, rapaz. Tá louco? Tá, eu tenho 48 anos, gente, pelo amor de Deus. Olha lá, carta aos Coríntios. O marido conceda à sua esposa o que lhe é devido. E, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Porque a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas sim o seu marido e também o contrário. O marido deve prover a sua casa. Ele deve não ser só o homem que põe a comida dentro de casa, mas ele deve ser aquele que está atento às necessidades da sua casa, as materiais e as imateriais.
o marido, o homem, ele deve prestar atenção naquilo que falta dentro de sua casa. Seja o pão, seja a palavra, seja o pão do alimento, seja o pão da palavra, seja o pão do amor. Porque quando Paulo, que é quem trata dessas coisas, fala da provisão, ele lembra que não é só o fato de trazer, mas é o fato de cuidar. Cuidar das necessidades que a esposa, mas os filhos também têm. Porque a mulher, quando era solteira, teoricamente tinha no seu pai o provedor. Teoricamente sempre foi assim. Mas quando se casam, a aliança que ambos colocam no dedo significa que passam a partir daquele momento a ser um só com o outro, não mais com a família. Por isso deixarão seu pai e sua mãe. E interessante, aqui um conselho. Por favor, não estou pregando contra, não. É preciso muitas vezes cortar o cordão umbilical com a nossa casa anterior. Viu? Porque se a gente não corta o cordão umbilical, se a gente não passa a viver a vida do casal, a gente começa a ter os problemas que vão interferir na vida dos filhos, na educação dos filhos, vão interferir na gestão dos recursos. Não estou falando que isso é comum acontecer, mas quando a gente deixa que os pais nos acudam, com o passar do tempo eles sentem-se no direito de cobrar aquilo que eles estão fazendo por nós. Não que eles vão cobrar nos recursos materiais, na questão financeira, mas no cotidiano, no modo como você fala com o filho, no modo como o marido e mulher se tratam. É preciso cortar o cordão umbilical, seja material ou financeiro, seja até mesmo, é preciso, porque senão o casal não consegue viver. Isso eu não estou falando que você vai deixar de ir na casa da sua sogra, estou falando para você largar a mão de ir na casa do sogro, não é isso, mas é para saber que agora a casa que foi construída precisa ser edificada por quem está lá. O homem precisa aprender que ele é provedor. Ele não pode se omitir. E sendo provedor, ele é aquele que zela também pela conservação, pelo cuidado. O homem é o que protege a sua casa. Eu nunca vi o discurso feminista querendo pegar numa enxada e não querer roar café. Eu nunca vi o discurso feminista querendo pegar a mão numa colher de pedreiro e levantar uma parede. Eu nunca vi o discurso feminista querer substituir o homem nessas coisas. Eu nunca vi. Na hora que o pau quebra, a sociedade precisa de homens. Na hora que a coisa fede, na hora que a situação fica tensa, a sociedade precisa de homens que tenham destemor, coragem, virtudes. E onde que ele aprende a ser desse jeito? Na sua casa, na casa que ele edifica. Deus falou para o homem que ele tinha que lavrar e guardar o jardim, ou seja, Deus falou para o homem que ele tinha que cuidar daquilo que era necessário, proteger os seus. E aí, para encerrar, eu fiquei pesquisando ali, quem mais estava no jardim na hora que Deus falou isso para o homem? Só estava ele com a mulher. Não tinha mais ninguém. Tinha. Quem estava ali para atentar contra o projeto de Deus era Satanás. Portanto, os homens de Deus são aqueles que protegem a sua casa das investidas de Satanás. O homem de Deus, o homem que aceitou o projeto divino para uma família, é aquele que não pensa
em rezar o terço. Não pensa duas vezes antes de rezar o terço, pedindo que Nossa Senhora entre na sua casa. O homem, o protetor, é aquele que não pensa duas vezes em pegar a espada da fé para defender a sua casa, a espada da palavra de Deus, o escudo da fé, a couraça da justiça. Os nossos filhos, sobretudo os nossos filhos homens, estão nos observando. Eles observam seus pais. Os filhos não observam homens de negócios, embora seja muito tentador, porque mostram os homens de negócios como os homens do sucesso, os homens que deram certo. Mas quando a chavezinha vira neles, nos nossos meninos, para alguma questão do seu cotidiano, do seu dia a dia, que exige o posicionamento, os filhos se lembram do que escutaram dos seus pais, do conselho, da admoestação, da correção, do juízo. Se lembram do abraço afetuoso, se lembram ali. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, o homem segundo o projeto de Deus é aquele que dá a provisão, que protege a sua casa, que ama a sua esposa e os seus filhos e que não esquece que ele é filho de Deus e que deve procurar viver com integridade. Inteiro de Deus, inteiro de acordo com o projeto de Deus. É óbvio que Jesus é esse homem, mas se você quiser observar em alguém que procriou, porque ele aceitou um projeto maior que o dele, protegeu e proveu, eu apresento para vocês, se vocês ainda não têm, eu apresento para vocês São José. São José. Com quem que Jesus aprendeu a ser homem? Olhando José. Com quem que Jesus aprendeu que ter profissão é digno? Olhando José. Com quem que Jesus aprendeu a acolher a mulher? Olhando José. Com quem que Jesus aprendeu a olhar para os pequenos? Olhando José. Com quem que Jesus aprendeu a ser um bom judeu? Olhando José. Eu consagrei o Luiz Renato na São José, porque o mundo carece de homens como ele, né? Então eu pedi a Deus que fizesse Luiz Renato, nosso caçula, um homem bom como São José, embora ele chame Luiz Renato, homenagem a São Luís Gonzaga, foi um grande homem, mesmo jovem, em homenagem ao avô Renato, avô da Edneia, que também foi um santo e grande homem. São José, rogai por nós. Fique de pé. Eu não sei qual era a oração que São José ensinava a Jesus. Nós não vamos cantar não, tá? Nós vamos cantar agora. Eu não sei qual era a oração que São José ensinava para Jesus. Mas eu sei qual é a oração que os filhos de Deus hoje não podem deixar de ensinar para os seus filhos. Sobretudo nesse resgate do papel do homem dentro da sociedade e dentro da família. A oração que mais me convém nesse momento é ensinar os meus filhos a chamar Deus de Pai. Por isso eu queria convidar a comunidade javenice que está aqui reunida a rezar nesse Pai Nosso, por todos os homens da javenice, por todos os homens da igreja, por todos os homens que influenciam a nossa caminhada, para que os nossos homens sejam meninos agora, né? Meninos de agora, sejam os homens santos do futuro. E os homens que Deus nos deu a graça de ter entre nós, tantos homens, tantos varões, né? Tantos homens já vividos e experimentados na fé,
continue sendo um sinal de que o projeto de Deus não morre. Se existir homens e mulheres corajosos para aceitar esse plano de amor que é a família. Juntos, e nos preparando para a Santa Missa que vai acontecer agora, nós só vamos arrumar aqui, nós vamos rezar juntos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Como a gente está ainda no mês de março, viva São José!